Então, pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas sobre mandiocultura, a gente quer trabalhar com vocês também um tema muito importante, que é a questão da utilização de alguns resíduos, né, do processamento da farinha ou da fécula na casa na unidade de beneficiamento de mandioca, né? Como todos já sabem, meu nome é Hércules. Essa videoaula tem por objetivo estar levando as informações, as orientações, né, dar continuidade aí ao processo de informação e orientação para os beneficiários, agentes comunitários rurais, dirigentes dos empreendimentos que estão sendo apoiados pelo projeto Bahia Produtiva, que é um projeto que está sendo executado aqui pela CAIS, CDR, juntamente com o Banco Mundial e as instituições de até, no caso aqui do território, a Arcas, né, em relação ao projeto Bahia Produtiva. E uma das cadeias produtivas que o projeto está apoiando é a questão da mandiocultura, né? As unidades de beneficiamento de mandiocultura. E aí a gente sabe que nas unidades de beneficiamento de mandioca, a gente tem muitos resíduos e que pode ser químicos, pode ser um fator poluente do meio ambiente, né? No caso aí, o processo da fabricação da farinha ou da fécula, né, da tapioca, a gente sabe que tem alguns resíduos como a manipoeira, as cascas, né, a crueira, e que muitas das vezes são jogados em ambientes inadequados, são jogados nas propriedades, são jogados nos solos de forma inadequada, sem ter um processo de curtição, sem ter um processo de decomposição para diminuir, né, reduzir essa contaminação no meio ambiente. A mandioca, a gente sabe que ela tem um ácido cianídrico, né, de sua composição, e é justamente esse ácido que pode ser um fator poluente aí no meio ambiente, né? Pode estar contaminando o solo por conta desse ácido. No entanto, tem algumas formas, né, da gente reduzir esse ácido, né, após o processo do beneficiamento de mandioca para a produção da farinha ou da fécula da tapioca. Né? Então, a gente quer hoje, nessa videoaula, trabalhar com vocês, passar algumas orientações em relação principalmente ao uso da manipoeira, como forma de reduzir a poluição, né, a contaminação do solo, através da manipoeira, porque algumas das unidades de beneficiamento de mandioca que a gente trabalha, a gente observa que algumas têm os tanques decantador para curtição da manipoeira, né, para dar para a gente colocar de forma adequada naquele local a manipoeira, sem que contamine o solo. E temos outras unidades, né, que não tem esse local. E mesmo aquelas unidades que têm esse local adequado para armazenar a manipoeira, a gente observou durante essa nossa caminhada aí nesses empreendimentos que muitos estão desativados, muitos não estão sendo utilizados. E o pessoal continua, né, derramando a manipoeira, colocando a manipoeira aí no solo, derrama nas propriedades, no fundo da casa de farinha mesmo, né? Então a gente quer com essa videoaula passar algumas informações, orientações para que vocês beneficiários, vocês que têm a unidade de beneficiamento de mandioca, possam estar utilizando essa manipoeira para geração de renda, né, das unidades produtivas de vocês, dos empreendimentos, das associações, e consequentemente a gente reduzir essa contaminação aí do meio ambiente. Todos sabem, eu acho que a maioria sabe que é a manipoeira, né? A manipoeira é um líquido que é extraído da prensagem da mandioca, né? Quando a gente prensa a mandioca para poder fazer o processo aí de fabricação de farinha, da fécula, né? Da tapioca. E aí, nesse líquido, é um líquido meio amarelado, meio escuro, dependendo aí do período, do período que é extraído, né? Após o período que é extraído, a quantidade de tempo. Então, ele às vezes muda de cor, mas geralmente é meio amarelado escuro. E na sua composição tem grandes quantidades do ácido cianídrico, né? Ele é tóxico aos seres humanos, ele é tóxico também para os animais e também para o meio ambiente. O ácido cianídrico, a gente tem algumas formas de tirar ele, né? Então, a gente pode deixar a manipoeira alguns dias em decantação. A gente, quando corta, tritura a mandioca, a parte aérea, a parte do sistema radicular, a gente tritura, deixa ali meio dia, um dia ou dois,
desidratando um pouco ali no sol, à sombra, a gente consegue também tirar esse ácido cianídrico e aí a gente pode dar na alimentação dos animais. Se a gente fazer a silagem, fazer o feno da parte aérea e da mandioca, a gente pode também estar com esse processo de silagem e de ensilagem, de fenação, a gente também pode estar fazendo com que reduza esse ácido cianídrico e aí quando a gente for disponibilizar esse alimento para os animais, não seja tóxico aos animais. Tá? Então a manipoeira ela é riquíssima em vários macros e micronutrientes, né? Então o que são esses macros e micronutrientes? São adubos, mas são minerais que essenciais para as plantas, seja para o milho, seja para o feijão, seja para a própria mandioca, né? Então as plantas elas precisam de macro e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles nutrientes que as plantas precisam em maiores quantidades para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, o potássio, o cálcio, né? o nitrogênio. Já os micronutrientes são os nutrientes que as plantas precisam em menores quantidades para o seu desenvolvimento, mas não deixam de precisar. Então, por exemplo, o boro, o molibdênio, né? Então, cada um desses nutrientes eles são fundamentais para o desenvolvimento de alguma parte da planta, né? Então, um faz parte da questão da inflorescência, para a planta emitir a inflorescência, outro faz parte para melhorar o sistema radicular, no caso do fósforo, outro faz parte para dar essa coloração verde à planta, no caso do nitrogênio, né? Então, outros fazem parte da questão do fruto, né, do preenchimento do fruto, da polpa, do doce, né, do doce, do azedo, da fruta. Então, cada nutriente desse vai fazer parte da composição de algum órgão aí da planta, para a planta se desenvolver. Então a manipoeira ela é rica nesses macros e micronutrientes. Então a gente pode utilizar a manipoeira na adubação do solo, a gente pode utilizar a manipoeira na adubação foliar, né? A gente pode utilizar a manipoeira por conta do ácido cianídrico, a gente pode utilizar no controle de algumas pragas, no controle de algumas doenças, também podemos utilizar no controle tanto de pragas e doenças nas culturas, por exemplo, na própria mandioca, quanto também no controle de pragas e doenças nos animais. No caso dos carrapatos nos animais, a gente também pode estar utilizando a manipoeira. Além da gente utilizar também para fabricar vinagre caseiro, para a gente fabricar sabão, né, com gordura, aproveitando também a gordura. Então são alternativas sustentáveis, alternativas baratas, alternativas que faz com que o produtor, o agricultor coloque cada vez menos a mão no bolso para gastar dinheiro, e são alternativas que são eficientes assim tão quanto ou até melhor alguns produtos que a gente consegue lá na cidade, na casa agropecuária, né? Por exemplo, os inseticidas, que no caso da manipoeira é um inseticida natural, depois do processo de curtição não agride o meio ambiente, né? E também nem a nossa saúde. Já esses inseticidas convencionais, os pesticidas, ou agrotóxicos ou venenos, como alguns, cada um gosta de dar um nome diferente, tanto agride o meio ambiente quanto também agride a saúde da nossa família. Então a utilização da manipoeira ela pode ser utilizada no plantio, no cultivo da mandioca. Então olha que interessante, a gente planta a mandioca, né? Aí a mandioca nos dá esse líquido aí precioso e aí depois a gente pode retornar para o novo plantio da mandioca, na adubação do solo, no controle de nematóide, na adubação foliar da mandioca, no controle de pragas e doenças da mandioca, né? E aí a gente vai estar ainda evitando a contaminação do solo lá próximo à casa de farinha que a gente joga, né? Onde a gente joga essa manipoeira ali a céu aberto ao redor ali da casa de farinha, certo? Então agora a gente vai aprender algumas formas de como utilizar a manipoeira, seja na parte da agricultura, seja na parte da pecuária, seja na parte de produção de sabão ou de vinagre. Algumas a gente vai fazer aqui na prática, outras a gente aqui no final do vídeo vai estar colocando as receitas, os ingredientes de algumas dessas práticas que vocês podem, no dia que vocês quiserem sentirem necessidade de fazer alguma dessas, pode estar conferindo no vídeo e tá olhando essa receita, esses ingredientes, as formas de como fazer, né? E tá utilizando aí nas unidades produtivas das famílias de vocês. Então agora a gente vai estar mostrando a vocês como fazer adubação foliar, certo? Pessoal, aqui eu tenho o líquido da manipoeira,
né? A gente extrai lá da casa de farinha. Então aqui eu tenho o líquido da manipoeira. E para adubação foliar de feijão, de milho, da própria mandioca, a gente, dessas culturas, né, de ciclos um pouco mais longos, no caso em relação às hortaliças, a gente pode estar utilizando 1 litro da manipoeira, certo? 1 litro da manipoeira, aqui mais ou menos 1 litro da manipoeira em 6 litros de água. Então aqui no regador já tenho 6 litros de água, né? E vou estar adicionando o líquido da manipoeira. Então aqui eu tenho uma solução de 7 litros, né? Que eu tinha 6 litros de água mais 1 litro da manipoeira, então eu tenho 7 litros. Esses 7 litros eu vou utilizar para fazer a adubação foliar aqui nesse feijão em 1 metro quadrado. Então geralmente é 7 litros de água para a gente adubar 1 metro quadrado, certo? Então a gente vai fazer essa prática aqui. Então, dessa forma, além da gente fazer a adubação foliar, a manipoeira também vai estar servindo como um inseticida repelente e vai estar evitando algumas pragas e doenças também chegar aqui no nosso milho ou no nosso feijão. Mas dessa mesma forma, vocês também podem estar utilizando aí nas mandiocas de vocês, né? Nos plantios de mandioca de vocês, tá certo? Pessoal, além da gente poder fazer o uso da manipoeira na adubação foliar, em culturas anuais, perenes, a gente também pode estar utilizando o controle de pragas e doenças, como a adubação foliar também em hortaliças, né? No caso do pepino, alface, pimentão, em culturas maiores como as frutíferas, né? No caso aqui das acerola, mamão, coqueiro, em qualquer cultura que vocês tenham na unidade produtiva de vocês, certo? Em relação à adubação foliar, a gente pode estar utilizando a adubação foliar uma vez por semana, né, durante mais ou menos 6 semanas. Né? Então tá aplicando esse processo durante 6 semanas, no mínimo, e no máximo 10 semanas. Aqui a gente vai utilizar a manipoeira no controle de algumas pragas, né? No caso aqui no quiabo, a gente está com problema de lagarta no quiabo. Vocês podem observar que as folhas estão um pouco comidas, né, danificadas. Então isso foi a lagarta, tem lagarta. E a gente vai estar utilizando a manipoeira no controle da lagarta. Como é que a gente vai utilizar a manipoeira? Então, para culturas de pequeno porte, como o quiabo, a gente vai utilizar 1 litro do líquido da manipoeira para 2 litros de água. Então eu já misturei em um outro recipiente maior, né? Se vocês precisarem de uma quantidade maior, no caso vocês vão utilizar aí um pulverizador de 20 litros, de 10 litros. Eu tenho esse aqui que é pequeno, manual, com a garrafa PET, facilita porque as culturas aqui são poucas. Então eu já misturei e transferi para aqui. Então é 1 litro de manipoeira para 2 litros de água, né? Para essas culturas de pequeno porte, como por exemplo o quiabo, um tomate, né? E aqui eu vou estar utilizando para o controle da lagarta que está aqui no meu quiabo. Esse tratamento eu vou utilizar uma vez por semana, mais ou menos durante 3, 4 vezes. Então mais ou menos 3, 4 semanas, né? Então com intervalo aí de 1 semana para cada aplicação. No caso das hortaliças, né, a gente sabe que as hortaliças, elas são plantas mais sensíveis, né? São plantas que têm ciclos curtos, as folhas são mais sensíveis,
né? Então de pequeno porte. Então quando a gente for utilizar algum inseticida, algum adubo, seja foliar, né, ou de solo, a gente tem que tomar cuidado nas quantidades, porque elas exigem menores quantidades, né, para não correr o risco de queimar, de intoxicar as plantas, né, e causar fitotoxicidade nas plantas. Então aqui no caso do alface, da cebolinha, a gente vai estar utilizando 1 litro de manipoeira para 3 litros de água. Então, olha só, a gente vai reduzir, né? 1 litro de manipoeira para 3 litros de água. Vamos aumentar a diluição no caso, né? Aumentar a quantidade de água e tá utilizando aqui também na aplicação dos alface, que vai servir para adubação foliar e também no controle de pragas e doenças aqui no alface. Esse tratamento também a gente deve estar aplicando uma vez por semana, no máximo aí 3 semanas, certo? Se quiser repetir, aguarda mais umas 2, 3 semanas e começa a repetir o tratamento. É interessante que para o controle de pragas e doenças, com esses produtos naturais, inseticidas naturais, a gente não utilize só um, no caso só a manipoeira. Depois a gente alterne para outros, para a calda de pimenta, de nim, né, de outros extratos vegetais que inclusive tem na página do YouTube da Arcas, certo? As receitas das outras caldas que vocês também podem estar utilizando no controle de pragas e doenças. Não utilizar só a manipoeira. Em relação ao uso da manipoeira para a utilização na agropecuária, né, no caso da alimentação dos animais, ou então no caso do controle de carrapatos, a gente também tem algumas alternativas, né, com o uso da manipoeira. No caso do carrapatos, a gente vai utilizar 2 litros de manipoeira e adicionar esses 2 litros de manipoeira em 2 litros de água, mais 1 litro de óleo vegetal, certo? Então a gente vai ter uma solução de 5 litros, não é isso? E aí a gente vai pulverizar o rebanho, né, os animais que estão com infestação de carrapato, mais ou menos com 3 aplicações semanais. Então, por semana a gente vai fazer 3 aplicações, né, dia sim, dia não, até reduzir ou eliminar o índice de carrapatos, né, a incidência de carrapatos nos animais, tá certo? A gente também pode utilizar a manipoeira no controle de formigas. Então a gente vai procurar o formigueiro, vai ver onde tem aqueles olheiros de formigueiro, né? E vai estar utilizando 1 litro de manipoeira. Nesse caso a gente não vai diluir na água, a gente vai colocar ela pura mesmo, in natura, tá? Então a gente só vai utilizar 1 litro de manipoeira e a gente vai depositar esse 1 litro de manipoeira pura dentro, né, de cada olheiro, ali em cada olheiro de cada formigueiro, certo? E aí a gente, depois que coloca esse produto, a gente fecha o formigueiro e espera que controle essas formigas. A gente também pode utilizar, pessoal, na alimentação dos animais. Aí tem diversos estudos que mostram que a alimentação dos animais, a base de manipoeira, né, complementada com manipoeira, não só com manipoeira, mas além do gado comer no pasto, com algum concentrado e também o uso da manipoeira, mostra grandes resultados na questão de produção de leite, na produção de carne, no controle de mosca dos chifres, no controle de carrapato, né? Então, para a gente estar adicionando essa manipoeira, esse líquido aí na alimentação dos animais, por exemplo, do gado, tá? A gente vai estar colhendo a manipoeira, deixa decantar lá mais ou menos de 5 a 10 dias, né? Para ter o processo de curtição, para o ácido cianídrico sair, né? O não ser tóxico para os animais, tá bom? A gente vai esperar 5 a 10 dias para o ácido ser evaporado. E aí, antes de fornecer a manipoeira aos animais, a gente tem que fazer, é obrigatório a gente fazer um processo de adaptação a esses animais. Então, mais ou menos uns 15 a 30 dias, você já tem que vir alimentando os animais com a raspa da mandioca, ou com a crueira, ou com a folha, com a maniva, com alguma parte da mandioca, para que os animais venham se adaptando com esse ácido cianídrico, certo? E aí, após esse tempo, o produtor ele já pode, né, já deve fornecer inicialmente aí mais ou menos 5 litros de manipoeira no coxo para cada animal, tá? Então, mais ou menos aí durante 3 dias. Então, durante 3 dias você vai fornecer 5 litros por dia para cada animal, beleza? Então, esse é o processo de adaptação. Observado que os animais não apresentaram toxicidade, né, não observaram
o produtor observa que os animais se deram bem, se adaptaram, aí os animais estão aptos ao consumo, né, da manipoeira, a tomarem a manipoeira. Depois que vocês conseguirem adaptar os animais ao consumo da manipoeira, não tem quantidade adequada da manipoeira, né, uma quantidade específica para cada animal. Isso vai depender da quantidade disponível que o produtor tem, né, da manipoeira. Então, se você tem muita manipoeira, pode dar à vontade aos animais que não vai ter problema nenhum. Ainda não existe uma quantidade específica adequada, né, para cada animal. Então, vocês tendo grande quantidade, pode dar à vontade. Mas só depois desse processo de adaptação, né, desse processo de adaptação dos animais, para que o ácido cianídrico ele não venha a causar toxicidade aos seus animais, tá certo? Se precisarem de ajuda para essa questão da adaptação, procura a gente, procura a equipe de ATA e da Arcas, o ACR, que pode estar ajudando, auxiliando aí nesse processo, tá? O que eu quero é que vocês utilizem a partir de hoje dessas informações, dessas orientações, utilizem a manipoeira, seja na agricultura, seja na pecuária, né? E não contaminem mais os solos, né? Não coloque essa manipoeira aí em locais de forma inadequada para estar contaminando o meio ambiente. Além do mais, a gente utilizando a manipoeira, a gente vai reduzir os custos com inseticidas, a gente vai reduzir os custos com formicida, a gente vai reduzir os custos com adubo, a gente vai reduzir os custos de alimentação também, né, na nossa propriedade, tá bom? Então a gente vai deixar essas receitas aqui no final agora do vídeo e aí vocês podem estar acessando essas informações a qualquer dia que vocês acharem necessário, tá bom? Então até mais, até a próxima. Amigo do campo, vamos chegando bem de mansinho com os belos versos de Sérgio Ricardo Almeida sobre a manipoeira. Aquela parte líquida da mandioca assim meio amarelada, que pouca gente sabe como aproveitá-la. Dádiva da mandioca, essa planta brasileira. É produto de 1000 usos, a nossa manipoeira. Rico adubo foliar, fortificante vegetal. Ração para ruminantes, pesticida natural. Jorra com abundância na prensagem da raiz. 3 quilos dá 1 litro, proporção muito feliz. Resíduo descartável na quase totalidade, é gigante adormecido, dado sua utilidade. Seu desperdício a tornou um problema ambiental. Seu bom uso a transforma em insumo natural. Os cianetos que possui têm ação inseticida. Seus teores em enxofre dá-lhe efeito fungicida, a ponto de apresentar em ensaios experimentais resultados que superam os pesticidas comerciais. Em testes provou ser eficiente inseticida, acaricida, nematicida, fungicida e herbicida. No controle de parasitas, usar manipoeira nova, colhida até 3 dias, efeito a toda prova. O ácido cianídrico logo se volatiza. Passado esses 3 dias, seu efeito neutraliza. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.